A derivada do quociente de duas funções. Seja uma função f de x igual a a de x dividido por b de x. Função a dividida por função b. Com a função b de x diferente de zero. A derivada da função x vai ser a derivada de a linha, vezes a função b, menos a função a, vezes a derivada de b, dividido pela função b ao quadrado. Vamos ver aí alguns exemplos. Essa função aí, eu resolvi outro dia a derivada dela pela definição. Menos 1 sobre x ao quadrado a derivada. Mas vamos fazer pela derivada do quociente. Então vai ficar assim, ó. A função f' de x vai ser igual a derivada de a e b, certo? A e b. Derivada de a, derivada de 1. Derivada da constante é 0, vezes a função b é x, menos a função a é 1, vezes a derivada de b. Derivada de x é 1, é o coeficiente quando é x. Se fosse 3x, a derivada seria 3. Então, a derivada de x é 1, dividido pela função b, que é x, elevado ao quadrado. Aí, o que restou? 0 vezes x é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Vamos ver aí mais um exemplo. A função e elevado a x, a função f de x igual a número e elevado a x dividido por x. Então a função a é e elevado a x, a função b é a função x. Então a derivada f' de x vai ser igual a, olha lá, derivada de e elevado a x é ela mesma, e elevado a x, vezes a função b é x, menos a função a, e elevado a x, vezes a derivada de b. Derivada de x é 1, dividido por x ao quadrado. Ali então o que você tem? Nós temos termos comuns. Essa parcela está sobre x2, essa parcela está sobre x2. Então, e o fator comum em cima é e elevado a x. Então nós vamos colocar e elevado a x sobre x ao quadrado em evidência. Fazer uma divisão. Essa parcela dividida por e elevado a x vai dar x. Menos e elevado a x vezes 1 dividido por e elevado a x sobre x2 vai dar o quê? Vai dar 1. Observa que eu já coloquei o x ao quadrado no denominador, correto? Está aí a derivada da função e elevado a x sobre x. Vamos ver uma agora com seno e cosseno. Com seno e cosseno. Que função? A função f de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Lembrando sempre, pessoal, quando você vai resolver o quociente de duas funções, a derivada do quociente, você tem que lembrar que o denominador nunca pode ser zero, certo? Observe ainda o seguinte, que seno de x dividido por cosseno de x é a tangente de x. E a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, a derivada desse quociente tem que dar secante ao quadrado de x. Então vai ficar assim, ó.
Vamos lá. F' de x é igual. O que vai aparecer aí? Opa! O traço saiu bem torto, não é? A mão escapou. Então vai ficar A e B. Derivada de A. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de x vezes a função B. Função B é cosseno de x menos. Agora é o que? Agora é a função A, seno de x, vezes o que? Vezes a derivada de B. A derivada de cosseno é menos seno de x, dividido por cosseno ao quadrado de x, porque a função B é elevada ao quadrado. Agora veja aí, ó, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado, menos vezes menos é mais. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x mais, menos menos, né, vezes menos, seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. O numerador é a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, dividido por cosseno ao quadrado de x. O que é 1 sobre cosseno? Ó, fazendo aqui ao lado. 1 sobre cosseno de x é a secante de x, lembra? Se eu elevar isso ao quadrado, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, eu vou ter o que? Secante ao quadrado de x. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, isso é igual a secante ao quadrado de x, que é o que a gente esperava. Porque você pode ver nas tabelas de derivada, a derivada da tangente é secante ao quadrado, e seno sobre cosseno é tangente. Eu dei esse exemplo, né, para você aprender a aplicar o que? A calcular a derivada de um quociente, certo? Vamos ver mais um exemplo, um último exemplo aqui. Uma função assim, ó, f de x é igual a 4x, numerador 4x, dividido por x menos 1. Então, a derivada f' de x vai ser, vamos lá, derivada de 4x é o coeficiente 4, vezes, olha por que é, porque o expoente aqui é 1. 1 vezes 4 é 4, vezes x elevado a 0, porque subtrai uma unidade de expoente, x elevado a 0 é 1, vezes 4 é 4. Vezes o que? Vezes a função b. A função b é x menos 1, multiplicando, menos. A função a, 4x, vezes a derivada da função b, derivada de x menos 1. Derivada de x menos 1 é 1, é o coeficiente de x, porque a derivada da constante é 0. Então vai dar 1, dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, certo? Então como é que vai ficar isso? Multiplicando lá no numerador, ó, 4 vezes x, 4 vezes 1. 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 1, 4, menos 4x, 4x vezes 1, dividido por x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Você vai ver que nós não precisamos desenvolver esse x menos 1, né? 4x menos 4x é 0. Resultado final, menos 4 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Essa é a derivada da função f de x igual a 4x sobre x menos 1, derivada do quociente. Pessoal, por enquanto é só. Boa sorte, bons estudos, abraço.